O Salmo 127 é um dos salmos que a gente chama o Salmo da Família, o 128 e o 127. E ele fala exatamente, é uma palavra de Deus para a família. E nós vamos ler o Salmo agora. E esse Salmo, eu vou ler o Salmo todo, que são apenas 7 versículos, 5 versículos, então nós vamos fazer toda a leitura dele. Ele começa dizendo que se Deus não cuidar e não edificar e não cuidar da casa, vai ser em vão o nosso trabalho. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Ou seja, se Deus não estiver no centro da nossa vida, da nossa existência, se não for Deus que a gente estiver clamando e buscando para Ele cuidar da nossa casa, edificar aqui no sentido de construir, de estruturar, de dar balanço, equilíbrio, uma casa edificada, é uma casa estruturada, uma casa que tem base, uma casa que enfrenta temporais, uma casa estruturada, é uma casa que dá abrigo. A gente lembra aqui da história dos 3 porquinhos, famosa, né? Famosa história dos 3 porquinhos, que um construiu a casa de palha, a outra de pedra e a outra de pau, de palitos. E as casas sem estruturas, primeiro vendaval que veio, o lobo mau chegou, soprou forte e a casa caiu. Mas a casa construída de pedra, estruturada, né? Que dedicou tempo, atenção, demorou, mas foi edificado com muito trabalho, com muita atenção, com muito detalhe e cuidado. Essa casa foi edificada, tinha estrutura. Quando o lobo soprou, a casa não cai. Jesus contou uma história muito parecida com a história dos 3 porquinhos, né? Ele contou a história do homem que edificou a sua casa. Um edificou a casa na areia. Veio a tempestade, veio o temporal, soprou, a casa caiu. E o outro construiu a casa na rocha, numa pedra, num lugar seguro. E então veio a tempestade, veio o vendaval, veio tudo, e a casa não caiu, porque ela estava edificada, fundamentada, estabelecida numa rocha, numa pedra, num lugar seguro. E a palavra de Deus diz que Jesus é a pedra angular, é a pedra de esquina, é a pedra que dá base na construção de um edifício, é a pedra mestre da construção. Nós temos que edificar a nossa vida, o nosso lar, a nossa família em cima dessa pedra, que é Jesus, em cima dessa base dos ensinamentos, da orientação, da palavra de Deus. É essa base que nós temos que dar aos nossos filhos. Nós estamos vivendo num mundo muito difícil, onde os nossos filhos estão expostos a perigos tão violentos, tão gigantes, atacando a mente, a alma, o espírito deles desde criança. Infelizmente, muitos pais, não são todos, mas muitos, não estão se apercebendo do perigo que tem dentro de casa. Eles pensam, meu filho está em casa, está dentro do quarto dele, está na sala, está lá na televisão, no iPad, no iPhone, que é a babá eletrônica. Dá uma paz para a mãe, dá uma paz para o pai. O filho não está brigando, não está gritando, não está pulando, ele está quietinho com o iPad na mão, com o tablet na mão. E o pai e a mãe têm sossego, porque o filho está quietinho lá. Mas é uma arma perigosa, porque você não sabe o que ele está vendo enquanto ele está lá quietinho. Você não sabe o que está entrando na mente, no coração. Você não sabe o que que está doutrinando a cabeça, fazendo a cabeça e tocando não só a cabeça, como as emoções. O lado espiritual das crianças hoje, dos adolescentes, os jovens, sendo atingidos por coisas altamente perigosas do mundo espiritual, que os pais, por não ter cuidado, achar que está tudo bem, não, e tirar a gente, não dedicar aquele tempo. Edificar uma casa requer tempo e sacrifício. Você tem que se envolver, se comprometer com seus filhos. E isso não é fácil, gente, não é fácil. Nós temos monstros, inimigos terríveis, devorando os nossos filhos dentro das nossas próprias casas.
porque nós não estamos apercebidos do perigo que está aí, não é? Então, nós temos que ter esse cuidado. A palavra de Deus está dizendo: se o Senhor não for a base, se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não for o alicerce, se a educação dos nossos filhos não for voltada aos princípios da palavra de Deus, aos princípios bíblicos, se a orientação que a gente der aos filhos não for voltada para os conselhos e orientações da palavra de Deus, a gente não vai conseguir conduzi-los da maneira que nós desejamos. Precisamos ter muita graça de Deus e sabedoria, precisamos orar pelos filhos. Quantos pais e mães passam um dia, 2, uma semana, um mês sem orar pelos seus filhos? Não param para orar, para falar com Deus sobre a vida dos seus filhos? A Bíblia nos ensina o valor da oração. Vários pais e mães na Bíblia que dão exemplo de como eles oravam, como eles levavam a criança ao templo para aprender a palavra de Deus. Tem pessoas que eu conheço pessoas particularmente que quando os filhos eram pequenos dizendo: não leva na igreja nenhuma não, que quando crescer eles vão decidir o que eles querem ser da vida. Deixa crescer sem nenhuma base, sem nenhuma orientação, sem nenhum ensinamento. O resultado, eu conheço de perto muitos casos, não foi muito bom. Não foram nada agradáveis. A criança cresceu, porém não tinha rumo, não tinha norte, não tinha direção, não sabia, porque nunca foi dado a ele nenhum ensinamento, nenhuma base, nenhuma estrutura. A palavra de Deus nos diz que nós temos que ensinar os nossos filhos deitado, andando, sentado, pelo caminho, a hora de deitar, de levantar, todo o tempo, ensinar a palavra, mostrar o caminho. O Salmo 127, que nós estamos lendo aqui, diz: olha, se Deus não edificar a casa, se essa edificação, se essa estrutura, a base, o alicerce de vida dos nossos filhos, a gente não ensiná-los na palavra de Deus, se Deus não fizer parte dessa edificação, o nosso trabalho será em vão. Não vai valer de nada. Que palavra dura, né? Pesada, não é minha, não, é de Deus, viu? A palavra de Deus, é a Bíblia que está falando isso. Em vão trabalhos que edificam. Você vai morrer de cansaço e não vai ver grandes resultados se Deus não tiver do seu lado para ser o seu ajudador. E nunca é tarde. Talvez você não aprendia, não conhecia da palavra de Deus antes, quando seus filhos eram pequenos. Nunca é tarde. Começa agora a orar por eles todo dia. Eles estando perto ou estando longe, ora por eles, apresenta eles a Deus, fala com Deus sobre os seus filhos, fala sobre os planos dele. Se são solteiros, fala com Deus sobre arrumar um esposo ou esposa, para que eles sejam felizes, para Deus escolher a pessoa certa, para Deus dar sabedoria a eles na escolha, nas decisões. Nós temos que orar e cercar os nossos filhos de oração todo o tempo. Todo o tempo. A oração faz toda a diferença. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, os guardas, os policiais. Se Deus não estiver guardando, o trabalho deles é em vão, porque estarão expostos. Deus está nos dando uma dica: cuidado. Seja a educação, a base, a estrutura do seu lar, da sua casa, dos seus filhos, seja na palavra de Deus, seja no Senhor. E aí Deus fala mais: inútil, sem validade nenhuma, inútil. Será levantar de madrugada, repousar, dormir tarde, comer o pão de dores. E não é assim a nossa vida muitas vezes? A correria do trabalho, levanta cedo, sai correndo, chega tarde, não tem tempo para o filho, não tem tempo para o marido, não tem tempo para nada, não tem tempo para ler Bíblia, não tem tempo para orar, só o desespero, a correria do trabalho. E eu não estou falando isso aqui condenando, acusando ninguém que é trabalhador, não, gente. Porque eu tenho uma vida assim, eu levanto 5h30 da manhã e vou e tal, e se eu não me vigiar, não tem tempo para orar e para ler Bíblia. Se eu não tiver cuidado, não dá tempo. A gente não acha tempo se deixar, se a gente não fizer um sacrifício de priorizar aquilo que é de Deus, a vida da gente é uma correria só. E Deus está dizendo, vai ser inútil você correr, como louco, trabalhar como louco, não ter tempo para nada, comer pão de dores, se você não estiver confiando e buscando a Deus, não estiver priorizando Deus na sua vida, no seu lar.
pois assim dá ele aos seus amados o sono. Deus quer dar sono e quer mostrar que a gente precisa descansar nele, que a gente precisa ter tempo. O descanso, o sono, é para a gente saber administrar o nosso tempo, dedicar tempo aos filhos, tempo para orar com eles, tempo para ler a Bíblia com eles, tempo para falar das coisas de Deus, tempo para se envolver com o filho, para saber da vida do filho. Quanto pai e mãe que não sabe nada da vida dos filhos? Aqui nos Estados Unidos, uma igreja que nós pastoreamos, uma igreja americana, todos americanos, só eu e César éramos brasileiros, estrangeiros na igreja. E teve um dia que uma adolescente sumiu. Não foi na escola, saiu de casa para ir para a escola, mas não foi na escola. A escola ligou, a mãe falou: ué, mandei ele para a escola de manhã, e não foi, não sumiu, não voltou para casa. A mãe apavora. Essa mulher chegou na nossa casa, pastor, ora, me ajuda. Ela falou: o pior de tudo é que eu não sei o telefone de nenhum amigo do meu filho. Eu não sei o nome de nenhum amigo dele da escola. Eu não sei quem na escola é companheiro ou amigo do meu filho. Eu não sei o endereço ou a casa de nenhum amigo dele. Às vezes ele fala: estou indo para casa do meu amigo, estou indo não sei onde, mas eu não sei quem é, eu não conheço, não sei o endereço. Nunca acompanhei a vida do meu filho, eu não sei que lugar que ele vai para encontrar com os amigos. Ela caiu em si, o desespero dela maior, quando perdeu o filho, era cair a ficha de que ela estava vivendo uma vida alienada do filho, que ela não sabia quem era o filho dela. Ela não conhecia ele, ela não conhecia os gostos, o que ele ia, aonde que ele poderia estar indo, com quem que ele estaria, o que ele poderia estar fazendo. Esse foi o maior desespero daquela mãe, de saber que ela não tinha prestado atenção, não tinha dado atenção ao filho para saber da vida dele. Tudo que a polícia perguntava para ela, ela dizia: não sei, não sei, não sei. Olha que desespero. Mais tarde, esse menino foi achado, por misericórdia de Deus, nós oramos muito. E mais tarde à noite, o policial encontrou ele sentado num ônibus. Ele entrou num ônibus e ficou rodando. Não saía, descia de um ônibus, entrava no outro, descia de um... Só ficou rodando na cidade, só dentro de ônibus, sem voltar para casa. E graças a Deus o policial encontrou e ele voltou para casa. Mas que desespero do coração daquela mãe. Ela não tinha tido tempo para conhecer o próprio filho. A vida que nós estamos hoje é de tanta correria, de tanta agitação, que a gente corre o risco de estar dentro da mesma casa com a nossa família, mas não conhecendo quem são as pessoas da nossa família, não dando a devida atenção, o valor, o cuidado devido para cada um deles. E aqui a palavra de Deus diz no versículo 3, eis que os filhos são herança do Senhor. É uma herança, é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus para nós. O fruto do ventre é o seu galardão, é a sua recompensa. Um filho é uma bênção na nossa vida. Um filho é um tesouro que Deus nos dá. Como flechas nas mãos do valente, de um lutador, de um forte valente, flechas na mão, é atingir o alvo, vai alcançar o objetivo e o alvo. A flecha ele joga e atinge o alvo. Como flechas na mão de um valente, assim são os filhos da mocidade. Os filhos que você tem, Deus te dá como flechas, como alguém que te ajuda a alcançar alvos e objetivos na vida. São bênçãos na nossa vida. E Deus ainda diz mais que bem-aventurado, mais do que feliz, é o homem que enche deles a sua aljava. A aljava do guerreiro, a aljava é aquela parte que o guerreiro carrega, onde põe as flechas. Então, bem-aventurado é o homem que tem uma aljava cheia de flecha. Quanto mais filho, melhor. Porque ele é abençoado. É herança de Deus para a sua vida. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos na porta. Eles não vão estar confusos. Eles têm os filhos do seu lado. Eles têm bênção de Deus na sua vida. Filhos são herança de Deus e são bênção. Mas nós precisamos criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. Provérbios fala que instrui a criança no caminho que ele deve andar. E quando ele for velho, ele não vai se desviar dele.
Mas eu já ouvi muita gente falando, instrui a criança o caminho, não é ensinar o caminho que a criança tem que andar. A Bíblia não diz isso, a Bíblia diz instrui, ensina a criança no caminho. Significa que você não vai apontar o caminho, tá vendo lá aquela estrada, meu filho? Aquele caminho é bom, você vai lá e anda nele. Não é mostrar de longe o que é certo e errado. Não, a Bíblia diz que ensina a criança no caminho. Para você ensinar no caminho, você, pai e mãe, tem que estar andando nesse caminho. Você tem que estar vivenciando o que você está ensinando. Você tem que Amém. estar Amém. ensinando com o seu exemplo de vida. Você não vai ensinar, lá, vai orar, vai ler Bíblia. Se ele não vê você orando e lendo Bíblia, ele não vai fazer isso. Lá, vai na igreja, mas se você não está indo, ele não vai ver que é importante. Você não está mostrando que é importante. Aonde que você vai que você nunca falta? O que é que você está passando dos valores, importância dessa vida? O que é que você mais faz que você está mostrando para os seus filhos que é o que é mais importante nessa vida? É no caminho que ensinamos. Nós ensinamos com vida, porque palavras, elas se perdem com o tempo, no vento. Mas a prática, o exemplo, o modelo, é o que fica. Eu sou professora montessoriana. Quem já ouviu falar um pouco dessa pedagogia, sabe que o professor fala muito pouco na sala de aula. A gente ensina a criança fazendo. Então, derrubou um copo d'água, eu vou lá, pego tudo que eu preciso, eu limpo o chão com bastante cuidado, mostrando exatamente como tem cada detalhe, com movimentos bem devagar, para dar tempo da criança me olhar, me observar e aprender. E na hora que ela derruba a água, ela vai fazer exatamente do jeitinho que eu fiz, ela copia a gente. Então, cada lição que a gente passa para a criança na escola montessoriana, que essa foi a ideia dessa médica, Maria Montessori, a gente senta, a professora senta com o material na frente dela e ela faz a lição. Ela faz sem falar nenhuma palavra. Eu faço tudo que tem. A criança está na minha volta só olhando. E eu não falo nada. Depois eu saio, a criança pega e faz exatamente como eu fiz. Ela aprende observando, vendo o adulto fazer. Ela aprende por exemplo. E na Bíblia, o ensinamento é esse: ensina a criança no caminho. Você tem que andar nesse caminho. Não é só falar, você tem que viver Jesus. Você tem que viver. Não é só falar, não fala mentira. E às vezes castiga a criança que falou a mentira. Mas quantas vezes ela te vê no telefone falando mentira? Antigamente, quando o telefone tocava, né? Fulano atendia. É para a mãe, fala que eu não estou aqui, não. Hoje em dia não tem jeito que toca o telefone da pessoa, né? Mas antigamente, fala que eu não estou aqui, não. Mandava o menino mentir. Aí o menino mentia. Depois ele mentia em outra situação, ele apanhava porque mentia, mas porque a mãe mandou mentir, ele podia. Quer dizer, como é que essa criança vai aprender que a mentira não está certo? Se a gente não dá o exemplo. A palavra de Deus ensina que é no caminho, ensina a criança no caminho. Mostra para os seus filhos a importância da fé. Deixe um legado de fé para os seus filhos. Deixe um legado de uma pessoa que confia em Deus, uma pessoa que conhece a palavra de Deus. Deixe um legado para o seu filho de alguém que sabe escolher a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. Ensina para o seu filho fazendo, mostrando o caminho. Ensina para o seu filho a não usar palavrão, não usando você, não falando. Você vai ensinar com a sua vivência, com a sua prática. É assim que eles vão aprender. E a Bíblia diz que quando você faz assim, instrui a criança no caminho, quando eles forem mais velhos, eles não vão se desviar do caminho. Eles não vão perder o rumo, eles vão lembrar. Era assim que minha mãe fazia. Era assim que meu pai fazia. É assim que eu tenho que fazer. A imagem, o que eles viram o pai e a mãe fazendo, é isso que eles vão fazer. Queridos, a palavra de Deus é cheia de orientações para nós.
cheia de ensinamentos de como sermos bons pais e educarmos os nossos filhos, edificar a nossa casa, a nossa família, de acordo com os princípios e os valores de Deus. E temos uma casa, uma família estruturada na palavra de Deus. Que nós possamos buscar a Deus, viver, conhecer a Deus de perto, a sua palavra, orar, falar com Ele, aprender dele, porque assim nós vamos viver isso para os nossos filhos, para as nossas famílias. Que Deus abençoe seu coração, que Deus te dê a sabedoria e a graça de viver neste caminho maravilhoso. Este é o caminho, andai nele. Foi Paulo que escreveu dizendo, falando de Jesus. Este é o caminho, andai nele. Fica em Jesus e você vai transmitir para sua família e não vai estar trabalhando em vão, não é? Correndo atrás de coisas que depois não vai ter valor nenhum, porque o valor mais importante, as prioridades, os valores de fé, de confiança em Deus, é a maior de todas as heranças que você pode deixar para o seu filho, para a sua família. Amém? Que Deus abençoe a palavra dele no nosso coração.